Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu gostaria de compartilhar um texto com você que se encontra no Evangelho segundo João, numa série de reflexões que nós vamos fazer a respeito de Jesus e de uma declaração de Jesus a respeito do Eu Sou. É interessante que esse termo Eu Sou foi dito pela primeira vez por Deus a Moisés, e é muito legal que Deus se intitulou Eu Sou a Moisés, lá em Êxodo capítulo de número 3. E é interessante que talvez o versículo mais relevante da Torá justamente está lá em Êxodo capítulo de número 3, quando Deus diz, eu sou o que sou, E é interessante que esse nome que Deus dá a si mesmo, quando no Novo Testamento Jesus diz eu sou, citando, quase que parafraseando o termo que Deus usou numa conversa com Moisés, lá no livro de Êxodo, a gente percebe Jesus se intitulando e dizendo sobre si mesmo que ele era Deus. E é muito legal a gente perceber esses textos, e a gente vai usar o Evangelho de João, que tem uma concepção muito próxima a nós de querer explicar Jesus Cristo e mostrar Jesus Cristo para a gente como esse eu sou. E a gente vai estar lendo um texto hoje, no capítulo 4, Jesus conversando com uma mulher samaritana. Vamos trazer alguns detalhes a respeito disso, para a gente entender o texto e a gente entender uma das declarações de Jesus a respeito desse eu sou, a respeito desse Deus, a respeito de Jesus sendo Deus. E uma das declarações diz que o eu sou, esse Deus, é o Messias. É uma das declarações de Jesus que a gente encontra em João capítulo de número 4. Vamos ler? O texto diz em capítulo de número 4 que Jesus fez um diálogo com uma mulher, e a gente vai estar fazendo a leitura para a gente entender direitinho esse texto. Diz assim: quando pois o Senhor soube que os fariseus ouviam dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais do que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à prosperidade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se ao poço. Era cerca de hora sexta, e é interessante dar um pause aqui, que esse hora sexta, na forma do judeu contar, não significa 6 horas da tarde, significa meio-dia, tá bom? Eles contavam como a noite, geralmente como vigília, e de dia como essa hora sexta, tá bom? De 6 a 6, geralmente eles faziam dessa forma. Então eles contavam de 6, indo a meio-dia, a gente consegue determinar aqui que era mais ou menos meio-dia. E aí o texto diz: então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dá-me um pouco dessa água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, que é quem te diz, dar-me um pouco de água, tu lhe darias e ele te daria água viva. E a mulher disse: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual mesmo bebeu, assim como também o seu gado, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem bebe desta água volta a ter sede, mas quem bebe da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher então disse: dá-me, Senhor, desta água, para que eu não venha mais a ter sede, nem tenha que vir aqui tirá-la. E Jesus disse: vá chamar teu marido e volte para cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera, dizendo: não tendes marido, pois tivesse 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isto disseste com verdade. A mulher então disse: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram a Deus nesse monte. Vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus disse: mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, no Espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier,
nos anunciará todas as coisas. E Jesus diz: sou eu, ou eu sou Cristo, o que fala contigo. Esse trecho desse final aqui, né, a mulher dá uma declaração muito legal. Ela diz assim: quando o Messias, o Cristo, vier, ele vai nos revelar todas essas coisas a respeito de Deus. E Jesus, então, como base da nossa reflexão, ele diz: eu sou o Messias. Interessante pensar sobre essa palavra Messias, porque quando você pensa nesse termo Messias, ele vem lá do hebraico, uma palavra chamada Mashiach, que significa ungido. Mashiach, ou traduzido depois como Messias, significa ungido. É interessante que quando você pega essa palavra hebraica Mashiach e transforma ela para grego, vira Christos. Você já deve ter traduzido para o português, né? Christos, traduzido do grego para o português, vira Cristo. Então a palavra Messias e a palavra Cristo, ambas significam a mesma coisa, ungido. E isso tem um simbolismo muito grande na cultura do povo judeu. Todo sacerdote, todo profeta e todo rei, geralmente ele era ungido quando ele ia cumprir uma função, quando ele ia ter um trabalho especial, quando ele era designado a uma missão especial. Um sacerdote, ou um profeta, ou um rei, eles eram ungidos. Não é? Como se houvesse ali, a partir daquele momento, geralmente a unção no Antigo Testamento era com um óleo que era derramado sobre a cabeça, por meio de um sacerdote, geralmente um sumo sacerdote até. Quando isso acontecia, esse simbolismo ali, esse momento, se traduzia como um momento de bênção, um momento onde estava sendo derramado a presença de Deus sobre essa pessoa, para que essa pessoa cumprisse os planos e propósitos do próprio Deus, usando a vida deste para os seus fins e seus propósitos. Esses planos, propósitos divinos, utilizando sacerdotes, usando profetas e usando também os reis. Interessante chamar Jesus de ungido, porque o termo Mashiach, né, o ungido, foi dito, se você for ler lá no Antigo Testamento, de que o Emanuel, né, aquele que viria em nome de Deus ser o Salvador, ser o Senhor nosso, que traria salvação, que seria o nosso Redentor, ele é chamado no Antigo Testamento de o ungido, né? Que no Novo Testamento vai ser chamado de Cristo. Então, a gente percebe como isso é importante, esse termo Messias ou o termo Cristo. Quando a gente diz Jesus o Cristo, a gente está dizendo isso, o ungido de Deus, ou seja, aquele que foi separado pelo próprio Deus para uma missão. Na conversa que Jesus teve, Jesus estava saindo da Judéia, havia ali uma questão a respeito do batismo, havia um homem que foi a gente acredita que o penúltimo profeta, visto que Jesus também cumpre a função profética, e é legal a gente falar sobre isso porque lembra que a gente falou que os profetas, os sacerdotes e os reis eram ungidos para uma determinada função? Jesus é chamado no Novo Testamento de profeta, sacerdote e rei. Ele cumpre os três ofícios, né? As três funções da existência de Cristo à vinda ao mundo. Ele cumpre a função de sumo sacerdote, ele cumpre a função profética e ele cumpre também a função de rei. Não é? Hebreus diz que ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Você vê, por exemplo, a própria mulher dizendo no verso 19, Senhor, vejo que tu és profeta, porque tu consegues dizer aquilo que vem de Deus e tu consegues perceber coisas que somente Deus poderia revelar. Se tu não fosses, profeta, o Senhor não conseguiria fazer uma análise da minha vida como o Senhor fez. E Jesus também é rei, porque ele é da descendência de Davi, é o rei verdadeiro, o rei que veio de Belém, da descendência de Davi, para ser justamente o Salvador e o Redentor. Jesus cumpre essas três funções. E é muito legal a gente perceber isso no texto. Jesus, citado no Antigo Testamento, é justamente esse ungido. É esse que vem em nome de Deus cumprir a missão redentora de salvar-nos da nossa culpa, do nosso pecado por meio de sua morte redentora na cruz. Quando Jesus, como nós estávamos falando, Jesus ele sai da Judéia, ele sai porque o penúltimo profeta, João Batista,
A gente vê João Batista ali nos evangelhos como aquele que preparou o caminho de Jesus, que anunciou o caminho, que deu as boas novas de salvação para as pessoas. A profecia de João Batista era, olha, está chegando o Messias, está chegando o Emanuel. Era um profeta que estava estendendo o tapete vermelho para a entrada do rei. E João Batista era muito querido, muito famoso na terra de Israel, justamente porque ele pregava arrependimento. E Jesus estava começando a ser maior do que João Batista, o que era totalmente necessário e totalmente importante também ao contexto, porque João Batista precisava começar a sair de cena para que de fato aparecesse a pessoa de Cristo Jesus como o Salvador da humanidade. E João Batista mesmo diz, olha, importa que ele cresça e eu diminua, ou seja, importa que isso se cumpra do jeito que tem que ser, porque eu sou só um profeta que estou anunciando a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, frase de João Batista. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante que Jesus ele sai da Judéia por causa desses rumores e desses questionamentos e vai à Galiléia. Jesus cumpriu muito do seu ministério na Galiléia. João é um autor bíblico, discípulo de Jesus, que focou mais o ministério de Jesus na Judéia, na parte do sul da Palestina. Vale lembrar que a Palestina, na época de Jesus, era dividida em 3 territórios. O território ao norte era a Galiléia, também chamada de Galilá, no Antigo Testamento, uma região mais onde ficou com muita influência por fazer fronteira, 3 fronteiras na parte do norte, e era chamada de Galiléia dos Gentios, justamente porque havia uma pluralização cultural muito grande na Galiléia, uma influência religiosa muito grande. Você vê também no meio ali da Palestina, se você pegar um mapa, por exemplo, da época de Jesus, você vai ver a Samaria, tá bom? Que foi chamada a primeira vez de Samereia, pelos assírios, que dominaram o reino do norte e destruíram o reino do norte, deixando somente alguns poucos judeus, que também sofreram muito com influências politeístas e também muitas influências de povos estrangeiros que dominaram aquela região subsequentemente e sempre trouxeram muita dificuldade religiosa àquele lugar, e a visão deles de judaísmo ficou muito corrompida, também a sua prática judaica da lei de Moisés, de seguir os preceitos da lei de Moisés, também ficou muito comprometido. No meio da Palestina ficava Samaria, e ao sul ficava a Judéia, com Jerusalém como capital. Ali, por ser Jerusalém, por estar o centro da religiosidade judaica durante muitos anos, até porque era a capital de toda a Canaã antigamente, de toda a Palestina antigamente, e continuava sendo agora nesse período, ainda ali dessa parte da Judéia, ainda o centro político de toda aquela região, ainda com líderes romanos, com procuradores e governadores romanos ainda também morando por meio daquela região ali da Judéia, a gente encontra um judaísmo um pouco mais forte, um pouco mais ligado ao Antigo Testamento, com as escolas um pouco mais puras, porque se bem que eles não eram puros, eram fariseus que falavam muito e faziam pouco, Jesus chama eles de hipócritas o tempo inteiro, mas esse era o contexto, o lugar onde o judaísmo era mais evidente e acompanhava mais a história bíblica do povo judeu no Antigo Testamento. Então a região da Palestina na época de Jesus tinha essas 3 divisões, a Galiléia ao norte, no meio Samaria e a Judéia ao sul. Quando Jesus sai da Judéia e vai à Galiléia, Jesus ele passa por Samaria. Geralmente os judeus evitavam passar por Samaria, porque Samaria, como nós falamos, sofreu muito com influência pagã. Então a religiosidade dos samaritanos não era bem vista com relação aos judeus, que chamavam muitos dos samaritanos de impuros, por causa de uma religiosidade muito complicada. A Bíblia diz que Jesus não tinha problema com isso, ele passa por Samaria e por volta do meio-dia para no poço de Jacó, que era na terra historicamente a terra do povo de Israel, e ali ele encontra uma mulher. No diálogo com essa mulher, Jesus pede água, e essa mulher fica constrangida por ser Jesus judeu pedindo a água para uma mulher e ainda meio-dia. Essa mulher provavelmente estava pegando água meio-dia, um horário ruim para pegar água, muito quente, porque, como Jesus mesmo vai relatar lá no final, era uma mulher que teve 5 maridos e o marido que tinha agora não era dela. Ou seja, um relato de que essa mulher ou era uma amante ou uma prostituta, não temos como afirmar, mas uma mulher que não era bem vista pela sociedade judaica e tampouco pela sociedade.
E essa mulher começa a ter um relacionamento ali, de um diálogo com Jesus, né? Começa a se identificar com ele, a respeito, quando Jesus fala a respeito da água viva. Falando para ela, olha, se você cresce em mim, e se você confiasse em mim, eu daria para você uma água viva, uma água que faria de você uma fonte a jorrar. E aí, nesse diálogo, a mulher percebe que Jesus era um profeta e lança uma pergunta. Fala, olha, nós, historicamente, nós dividimos o reino. A capital nossa era Samaria, dos samaritanos. Não é? Depois vai virar povo samaritano. Antigamente era reino do norte. Nós fizemos a nossa capital Samaria. Lá nós adorávamos a Deus. Mas vocês, judeus do sul, a divisão do reino de Israel em norte e sul, que depois vai virar Judéia, a parte do sul, vocês dizem que é Jerusalém. Onde é o lugar certo de adorar a Deus? E Jesus responde para ela, olha, nem no monte em Samaria, nem no monte em Jerusalém. O lugar certo de adorar a Deus está dentro de você. Deus não está mais preocupado com um lugar. Deus está preocupado que os seus adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Adorem a Deus em espírito, ou seja, adorem a Deus pela fé, pelo relacionamento, pela dedicação. Adorem a Deus por meio dessa ligação transformadora que é possível a todo aquele que crê na verdade, no próprio Cristo. E que essa adoração seja em verdade, seja em Cristo. O próprio Jesus Cristo disse que Ele era a verdade. Que essa adoração seja uma adoração respaldada no amor, na graça, na misericórdia, na honestidade, na responsabilidade. E aí sim nós teremos a revelação maior que essa mulher dá no texto. Pergunta a Jesus, olha, eu entendi tudo que você falou, mas essas coisas serão melhor explicadas, né? Ou elas vão ser explicadas quando o Emmanuel vier. E Jesus diz, olha, eu sou o Messias, né? Quando o Messias vier, essas coisas serão explicadas, mas eu sou o Messias, eu sou o ungido de Deus, que estou revelando para você que eu sou Deus, eu sou o Messias, eu sou aquele que venho da parte de Deus, dizendo para você, olha, você precisa adorar a Deus em espírito, em fé, em crença, em confiança, em devoção e pela verdade. Só é possível adorar a Deus se for por meio da verdade. E a verdade é Cristo. É Ele a nossa porta, o nosso caminho. É aquele que abre de fato os nossos olhos, nos descortina o entendimento, né? É Ele que nos liga a Deus, que nos perdoa dos pecados, que assumiu a condenação para que nós tivéssemos hoje um elo com Deus, justificados por meio da cruz de Jesus, não mais culpados diante de Deus, ainda pecadores, embora ainda pecadores. Temos um relacionamento com Deus por meio justamente da nossa parte espiritual, da nossa essência espiritual, que está em contato com Deus, e isso é possível por meio da cruz de Cristo, do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Não mais ligado a lugar, não mais essa adoração está ligada a um lugar especial, ou Samaria, ou Jerusalém, ou num templo, ou num monte. Isso não importa mais. A adoração é onde você está. A adoração que chega a Deus como aroma suave é a adoração que brota do Filho dedicado, do Filho que ama a Deus, do Filho que se consagra a Deus e vive em prol da verdade. Nós adoramos a Deus por meio daquilo que nós fazemos, daquilo que nós somos, dos nossos sonhos, do nosso coração, da nossa voz. Nós adoramos a Deus pelo todo da nossa vida, por tudo aquilo que nós fazemos. Isso é adoração a Deus. E isso só é possível se nós conhecermos o Messias, o ungido de Deus. A declaração de Jesus hoje é: eu sou o Messias, o ungido de Deus, que revela a nós a verdadeira adoração, que revela a nossa vida, como nós de fato adoramos a Deus e que proporciona esse elo onde nós engrandecemos o nosso Deus por aquilo que nós somos e o nosso Deus é adorado, engrandecido, é reconhecido pela nossa própria vida. Deus seja louvado e engrandecido pela pessoa de Jesus, o Messias, que veio justamente nos mostrar a verdade. E nós agradecemos a Deus imensamente porque Deus nos preparou a pessoa de Cristo Jesus como o melhor do seu presente, que lhe custou, que sofreu, mas que nos proporciona um elo eterno com o nosso Deus agora e para todo sempre, por meio da fé, por meio da nossa crença. Vamos orar?
Deus, nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deu o Teu ungido, o Messias, o Cristo, para estar conosco. E nós te agradecemos porque Ele nos revelou que a adoração é muito mais, ó Deus, do que cantar, é muito mais do que entregar a nossa vida ao Senhor, é viver em prol, ó Deus, dos Teus valores, vivendo contigo dentro do nosso coração, vivendo para o Senhor em tudo que nós fizermos, entendendo que a nossa vida é uma constante adoração, um constante reconhecimento da pessoa do Senhor, um constante, ó Deus, uma constante devoção, uma constante consagração a todos os Teus planos e propósitos, no entendimento de que é assim que nós prestamos o nosso culto, é assim que nós nos prostramos diante do Senhor, é assim que nós de fato adoramos a pessoa do excelso Deus soberano sobre todas as coisas. Nós te agradecemos porque o Senhor nos proporcionou isso por meio do Teu ungido, por meio do Teu Filho. E nós louvamos o Teu nome e agradecemos pela pessoa de Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós oramos, nós agradecemos, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, querido, que você coloque na sua vida a pessoa de Jesus Cristo como um ungido que te auxilia e te abençoa como um presente de Deus para que você adore a Deus agora e eternamente. Deus abençoe em nome de Jesus.